Queridos irmãos, queridos irmãos, vamos ter mais outra quarta-feira em que duas gerações juntaram-se, gerações irmãs, a geração espírita brasileira e a geração espírita portuguesa. Duas irmãs. E a portuguesa, a nossa, a figura da presença do Senhor Salvador, que é a vida da Antena, que é a igreja, seja nossa irmã da presença da igreja, que é quase superior, responsável, diretor da Geração Espírita Brasileira, e estando no presente, geralmente sempre ligado ao estudo de sociedade, ao tratamento realmente de bula, superentendo os estudos de sociedade do Espírito do Brasil, agora foi, digamos assim, apontado para outras funções também, com certeza, bastante poderosas. Está ligado à TV ETA. Carlos Campeiro, já aqui, é a terceira vez que está bem, realmente muito satisfeito, esteve mais uma vez no gosto, no outro, ter aqui as suas informações, são livros, mais uma vez, vendo este ideal, que é um ideal da espiritualidade. Vou passar a palavra a São José de Câmara Séria, da Universidade Portuguesa, e portuguesa para a nossa querido, e já foi muito bem, e também a pré-estrutura ao trabalho desta pessoa. É sempre uma satisfação poder estar aqui convosco e quando trazemos alguém que de alguma maneira nos pode enriquecer e engrandecer o nosso conhecimento, é para nós uma satisfação. O Carlos Campetti, de quem eu sou amigo pessoal há mais de 30 anos, faz parte de um dos trabalhadores abnegados do movimento espírita, da Federação Espírita Brasileira e, portanto, do mundo, que vem dando o seu testemunho na divulgação da doutrina espírita, desde a Coreia até o Uruguai, Paraguai, os Estados Unidos, Espanha, tem andado aí por esses países todos, até porque a sua esposa também é diplomata, e então ele, na sua vivência, acompanhando a esposa, teve a oportunidade de passar por esses países e outros, onde deixou sempre uma semente, onde foi criando casas espíritas, onde foi deixando o testemunho da doutrina. O Carlos, além disso, também é coautor deste livro que nós vemos aqui em cima da mesa, Trabalho Mediúnico. Trabalho Mediúnico é um livro que nos ajuda a compreender o trabalho mediúnico em si, a formação de grupos, e que eu recomendo quer para os grupos que estão em formação, para aqueles que querem formar um grupo espírita, como para aqueles que já têm grupos formados e que, para relembrarem, para rememorar as coisas importantes que muitas vezes, entrando na rotina, nós acabamos por esquecer, vamos encontrar neste livro um manancial de informação que nos vai com certeza ajudar a relembrar as coisas que são básicas. Este livro baseia-se na codificação, como não podia deixar de ser. É um livro que tem a base no Evangelho, no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, principalmente, mas também em obras de Manuel Firmino Miranda, de Joana de Ângeles, portanto, obras que nós conhecemos e que nos tratam sobre a mediunidade e que nos ajudam. E que o Carlos depois, no fim, com certeza, poderá autografar, se vocês quiserem. Ele costuma fazer o autógrafo e o abraço, de maneira que aproveitem, se quiserem. Mas é, de facto, um trabalho que ele se dedicou e que mereceu a pena, porque o resultado, eu tenho recomendado este livro para estudo em muitos sítios e, de facto, conheço pelo menos umas 8 casas espíritas que já estão a fazer o estudo desta obra e merece a pena. Além disso, portanto, o Carlos também, nesta sua atribuição nova da FEB TV e tendo a Federação Espírita Brasileira um satélite de transmissão de programas espíritas 24 horas por dia, em que pelo menos 8 horas por dia têm que ser novos, tem que ser material novo, é um desafio grande. E nós estamos a tentar desenvolver um protocolo de maneira a poder criar nesse espaço TV, nessa televisão,
um momento português também. Um momento português, possivelmente, inicialmente começará com algum tempo semanal e depois passará, talvez, um tempinho diário. Mas vamos ver como é que isso se desenrola, mas isto exatamente para vos mostrar e para vocês terem conhecimento que o entendimento, o protocolo de entendimento entre as duas federações continua ativo e por isso também nós vemos a quantidade de livros que são património da Federação Espírita Brasileira e que a Federação Espírita Portuguesa teve a oportunidade de editar, portanto trazendo-nos esse manancial de conhecimento e essa facilidade em vários aspectos, também no aspecto do custo, que hoje é mais fácil adquirir um livro pelo seu custo, pelo seu preço, do que anteriormente, e que isto deve-se, sem dúvida, esse entendimento e esse relacionamento da Federação Espírita Portuguesa com a Federação Espírita Brasileira, e que nós aqui na pessoa do Carlos agradecemos publicamente por toda essa cooperação que ele nos tem dado e o apoio que nos tem dado também, ele, o irmão, o Geraldo Campetti, que são responsáveis exatamente dessa parte do livro. Portanto, não me vou alongar mais, vou convidar-vos a todos para fazermos a nossa prece de encerramento, mas antes vou-vos dizer que depois da prece o Carlos irá fazer a sua palestra, vai apresentar o tema. No final o Carlos vai encerrar a palestra com um período de relaxamento e meditação, de maneira que nós possamos aí encerrar também fazendo a prece e o passo coletivo no final da reunião nessa meditação. Vão se sentir muito bem, vão conduzir vão seguir essa condução de relaxamento e depois no fim verão que é uma experiência bonita, que nós nos sentimos muito bem. Portanto, e sentindo este envolvimento que encontramos aqui, portanto, os nossos amigos espirituais, vamos dirigir o nosso pensamento para Jesus. Jesus, que é o nosso amigo incondicional de todos os momentos, ele que é o médico das almas, é para ele que nós dirigimos o nosso pensamento, pedindo-lhe, primeiro que tudo, a sua permissão, para que em seu nome e em nome do Pai que estejamos reunidos. Que possamos receber as suas bênçãos de paz, de amor, de fraternidade, e que a sua energia nos percorra até o mais profundo do nosso ser, ajudando-nos a harmonizar as nossas células, os nossos órgãos, contribuindo para o nosso reequilíbrio, quer físico, quer espiritual. Pedimos também o favor de todos os presentes, quer num, quer no outro plano da vida. Pedimos em favor dos nossos amigos espirituais, dos nossos inimigos também, que todos eles possam receber as nossas vibrações de fraternidade, de amor, de entendimento, para que se possam libertar e encontrar o verdadeiro caminho da vida. Pedimos por todos aqueles que de alguma maneira recorrem a esta casa em busca de auxílio, direto ou indiretamente, para que nessa harmonização de pensamentos e de vibrações possam ser beneficiados pela paz, pela pacificação, pelas vibrações de amor. E assim, Jesus amigo, permite-nos dar início a estes trabalhos da noite, convidando-te a que fiques connosco agora e sempre. Carlos, a palavra é tua. Senhoras e senhores, tá sem som? 1, 2, 3. Tá ligado? Senhoras e senhores jovens presentes, boa noite. Possamos seguir envolvidos nas vibrações da preparação do nosso ambiente durante toda a nossa reunião. Que os bons espíritos nos auxiliem, não apenas as palavras, mas o entendimento, que é o que efetivamente nos interessa no momento, né? Pode desligar, por favor. Obrigado. Nós vamos utilizar uma projeção, nós vamos conversar sobre o Código Penal da Vida Futura, que está inserido no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, uma obra que completou esse ano 150 anos de publicação, e que nós temos comemorado, não é? Durante todo o ano. Inclusive a FEB TV lançou um documentário
que se chamou justamente o céu e inferno, e que nos convidava a uma reflexão a respeito, não é, do posicionamento que o Espiritismo nos traz a respeito do assunto. Se algum dia tiverem a chance de ver, vale a pena. Ele estará disponível de alguma maneira para nós. Estava funcionando ainda agora, né? Zé, baixa um bocadinho essa luz. Pronto, ok. Agora? Vamos ver. Não, mexe. Agora. Muito bem. Ok, está funcionando perfeitamente. Ainda não. Não? Não estão a brincar connosco. Tá, agora tá. Tá, não toquemos. Não tá. Tem calefação essa sala? Tem ou não? Está bastante quente, não está não? Bem, nós comentávamos que o Céu e Inferno completou esse ano 150 anos, não é? De edição. E é uma obra pouco lida. De fato, quando nós olhamos as estatísticas de venda das obras de Kardec, o Céu e Inferno, ele vem logo depois da Gênese, que é o menos lido de todos. E nós nos perguntamos muitas vezes por que as pessoas leem tão pouco o Céu e Inferno, quando muita gente gosta de histórias. E o livro está cheio de histórias. Então vale a pena, não é, a gente consultar um pouquinho o Céu e Inferno, depois que passa da primeira parte, que ocupa menos da metade do livro, mais da metade do livro, na segunda parte, é toda de histórias, de como é que os espíritos chegam na realidade espiritual. E ali nós nos deparamos, nós nos encontramos, nós nos vemos, como é que nós chegamos, não é, dependendo da nossa situação, naquela realidade que a gente costuma chamar nova, mas que é velha para nós, repetida já diversas vezes, não é, pelas experiências reencarnatórias que nós tivemos. No Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec vai fazer toda uma análise a respeito da situação do espírito depois da desencarnação, estabelecendo uma solidariedade entre a existência atual e aquilo que nós vamos encontrar quando termine, quando cesse a vida do corpo físico. Ele nos diz que o Código Penal da Vida Futura, ele não é um código de fantasia, não foi tirado da cabeça de alguém. Não houve imaginação de alguém que sentou e ficou pensando, vamos ver como é que seria mesmo o mundo espiritual. Não se trata disso. De fato, a lei que está inserida dentro do Código Penal da Vida Futura, ela partiu da observação dos fatos. Algumas pessoas têm o hábito de dizer, mas os espíritos nunca voltaram para dizer como é que era do outro lado. São ignorantes voluntários, não é? Porque nós temos inúmeros fenômenos relacionados com esse retorno, com a vinda dos espíritos nos dizendo como é que é a situação da gente quando a gente chega na realidade espiritual. Então, Allan Kardec se baseou nesses depoimentos. Algumas pessoas afirmaram, não é, que Allan Kardec ia muito depressa, outros diziam que ele ia muito devagar. Então, nós normalmente nunca estamos muito satisfeitos com as coisas como elas acontecem. E Myers chegou a afirmar que não se pode negar que Allan Kardec, apesar da sua excessiva credulidade, segundo ele reuniu um grande conjunto de fatos. E aí nós nos perguntamos, será que Kardec era crédulo? Se ele fosse crédulo, ele não teria tido a coragem de colocar no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, fé verdadeira só é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Então, esse homem não era crédulo. Bem ao contrário, não consta que antes de conhecer o Espiritismo, ele tivesse qualquer tipo de comportamento excessivamente fanático relacionado com qualquer religião. Era um indivíduo que cogitava sobre a existência de Deus, veio de família católica, mas estudou em colégio protestante, sabia das lutas entre os povos e entre as pessoas na busca do entendimento de Deus e não se sentia satisfeito com nenhuma delas. Quando ele encontra, então, o fenômeno, ele vai se deparar com algo que poderia ser
a resposta que ele vinha buscando durante toda a sua existência. E consideremos que ele estava com mais de 50 anos quando travou contato com o fenômeno, que mais tarde ele vai batizar de fenômeno espírita, a comunicação dos espíritos conosco. Então Allan Kardec não era crédulo de forma nenhuma. Tudo ele passava porque ele chamava do tamiz da razão. Se não concordasse com a razão, ele colocava de lado e aguardava. Deixava o tempo passar, buscava mais informação, mandava perguntas para muitos médiuns. Eles correspondiam, num dado momento, com cerca de 1000 centros espíritas no mundo todo. Tinha centros espíritas de Portugal, da Espanha, até do Brasil, naquele período que tinha correspondência com Allan Kardec. Então, ele reuniu esse compêndio todo de informações e, com base nessas informações que os espíritos transmitiram, ele foi compondo aquilo que ficou conhecido como o Código da Vida Penal, da Vida Futura, o Código Penal da Vida Futura. Aqui nós encontramos, então, que a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir durante a vida corporal. Tudo isso que é colocado é muito interessante a gente considerar acontecendo com os outros. Mas é muito mais interessante se nós considerarmos que isso é para cada um de nós. Neste momento, e é interessante a gente fazer essa análise, nós estamos acostumados ao longo do tempo, por séculos e milênios, a nos vincular às religiões dogmáticas que nos ensinaram que bastava entrar dentro da igreja um dia da semana, ir lá fazer uma confissão com o padre ou cumprir o ritual do culto, que nós estaríamos justificados diante de Deus. Além disso, nós não tínhamos que nos preocupar com Deus vingador, Senhor dos exércitos, que essa concepção atravessou as eras, porque o sacerdote é o nosso representante diante de Deus. A gente fala com o sacerdote, ele resolve os problemas. É assim nós nos acostumamos ao longo do tempo. Com o espiritismo é diferente. Quando nós adentramos a porta do centro espírita, nós não entramos numa igreja. Nós entramos numa casa de oração, é verdade, mas é também um local de trabalho, onde nós viemos para ilustrar a nossa consciência, para aprender aquilo que é fundamental para a nossa transformação, para que nós nos conscientizemos de que nós somos responsáveis pelo que nós somos, e mais ninguém é responsável por isso. Não é o sacerdote, não é a religião, a questão é eu e cada um de nós com o nosso Criador diretamente. Então, no momento em que nós fazemos essa reflexão e que diz assim, a alma, o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Vamos traduzir. Nós sofremos todas as consequências das imperfeições que nós não corrigimos quando a gente chegar na realidade espiritual. Não está se tratando de outro indivíduo, está se tratando de mim. Está se tratando de cada um de nós aqui. Não adianta querer enganar a nossa consciência mais. Não são os outros que vão resolver o nosso problema. Somos nós que teremos que nos encarar e enfrentar a nossa própria realidade. Porque nós estamos chamados para viver naquilo que Joana de Angelis chama o período da consciência desperta, em que viver no mundo, como a gente viveu até agora, já não é mais suficiente. O mundo, como ele é para nós um instrumento para a evolução daquilo que nós somos em essência, espíritos imortais criados por Deus e destinados à felicidade que não nos será dado de graça. Será uma conquista do nosso próprio esforço. Só os puros de coração verão a Deus, está colocado no Evangelho palavras de Jesus. Como é que as pessoas são puras? As pessoas se fazem puras pelo próprio esforço, se purificando, se aperfeiçoando. Então isso é um convite para nós. O estado, então, do espírito feliz ou desgraçado é inerente ao grau da sua pureza ou impureza. Ou seja, a nossa situação, ela é exatamente aquilo que nós construímos até agora. No entanto, ao longo do tempo, nós estamos debitando aos nossos semelhantes as responsabilidades. E ainda Freud nos ajuda muito, não é? Se a gente vai para a psicanálise, dizendo que o problema todo é do nosso pai ou lá da nossa mãe, não é?
e nós temos os nossos complexos por causa da libido, e aí transferimos para fora a responsabilidade que é nossa, mesmo no campo da psiquiatria, quando, na verdade, nós estamos convidados a assumir a consciência de que, de fato, nós sofremos exatamente aquilo que nós construímos. Mas também, a lei de Deus é algo maravilhoso. Nos acredita tudo que nós fazemos de bom. Nós recebemos, já de imediato, não é só no futuro, aquilo que nós fazemos de bem para o nosso semelhante. Então está ao alcance da nossa mão e a opção é nossa. A escolha é nossa. Já não dá mais para enganar. Eu posso enganar o meu semelhante, que olha para mim, vê só a minha cara e não sabe o que vai lá dentro do coração. Tem um ditado antigo que diz assim: quem vê cara não vê coração. Então o coração fica escondidinho lá dentro, não é? E a gente pensa que ninguém está sabendo. No entanto, nós estamos cercados, conforme Paulo nos colocou, por uma nuvem de testemunhas. Por onde nós vamos, os Espíritos estão conosco. Acreditemos ou não, porque não depende de crença. Nessas horas eu sempre me lembro de um homem que era baixinho, a gente chamava ele o pequeno grande homem, que era José Jorge, já está desencarnado, também foi diretor da FEB. Um dia ele foi convidado para fazer uma palestra num encontro em Miami. Era um encontro espírita e tinham cerca de 300 pessoas do salão, de vários locais, de vários lugares. E ele então assumiu o local que nós estamos ocupando agora e disse: bom, vocês sabem que eu sou espírita, isso não é novidade para ninguém. E que também que eu fui convidado para vir aqui para falar sobre a reencarnação. Só que eu gostaria de deixar bem claro desde o início que eu não acredito na reencarnação. Eu estava sentado na primeira fileira, até olhei para trás, porque foi um ó. Ele falou: calma, não joguem tomates e ovos podres em mim. Deixa eu continuar, ainda não terminei. Eu realmente não creio na reencarnação, porque eu sei que ela existe. Então, como espíritas, nós estamos convidados a saber e não simplesmente crer porque alguém nos disse. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade vai nos convidar a crer em Deus, mas sabendo por quê. Não é simplesmente crer. Por isso é que com o Espiritismo nós vamos aprender que é fora da caridade que não há salvação. Porque tem muita gente que às vezes se autodenomina ateu, mas que é solidário com o próximo, é fraterno, quando tem oportunidade faz o bem, é solidário com o sofrimento alheio, quando chega na realidade espiritual está bem. E não tenham dúvidas, há espíritas que estão chegando no mundo espiritual em situações de dificuldade. A referência André Luiz faz daquela mulher que está lá e diz assim: mas eu conheci Bezerra de Menezes, eu privei da companhia de Bezerra de Menezes, alguém me ajude, me tire daqui. Onde é que ela estava? No umbral. Estava sofrendo no umbral e tinha sido espírita. Mas não adianta ser espírita de carteirinha. Não vai resolver o nosso problema. O Espiritismo deixa muito claro: religião nenhuma nos salva. O que nos salva é a nossa transformação interior. Portanto, espíritas, é preciso saber, conhecer e, mais do que isso, viver conforme nós já estamos sabendo. Porque senão nós arcaremos naturalmente com as consequências. Isso não é ameaça nenhuma. Isso é uma realidade que nós encontramos e que a gente já vem vivendo há muito tempo. A gente se esquece, não é? Por causa da reencarnação, e aí muitas vezes repetimos as experiências. A completa felicidade, ela implica em perfeição. E a perfeição é a purificação completa do espírito. É o indivíduo fazer-se puro de coração, estar apto para ver a Deus. Complexo, não é? Nós nos lembramos que André Luiz faz referência também aos espíritos que chegam na realidade espiritual, não é, com as suas crenças, e chega lá e quer conversar com Deus. Quando é que vai ser minha entrevista com Deus? Então, enquanto nós não formos puros de coração, nós não teremos condição sequer, não é, de conceber essa possibilidade. E, na realidade, Deus está sempre ao nosso lado, porque Ele é onipresente, mas nós não vemos.
Aí Allan Kardec pergunta aos espíritos: poderá o homem compreender, né? Pode o homem compreender a Deus? A resposta é não, porque lhe falta o sentido. Nós ainda não desenvolvemos, o sentido é uma conquista. Qual é esse sentido? É essa pureza de coração, que nós desenvolveremos. Olha como é maravilhoso. Todos nós seremos anjos algum dia. Se alguém tinha dúvida, não precisa mais. Não é porque eu estou falando, não. É o Espiritismo que nos fala isso. A gente evita as opiniões pessoais nessa hora, porque opinião pessoal tem o valor de ser uma opinião pessoal. Todo mundo tem. Agora, aqui o que está sendo colocado é o que a doutrina espírita nos apresenta, que já é essa coletânea que Allan Kardec fez de diversas opiniões dos espíritos, chegando num pensamento que é o consenso geral da espiritualidade. Todos nós seremos anjos. Quando isso vai acontecer? Depende de cada um de nós. Alguns já olham muito desanimados, né? Vai demorar muito, não é? Depende da gente. Porque há espíritos que tomam a decisão e na mesma encarnação realizam aquilo que não realizaram milênios passados. Então a decisão é nossa. E nós conseguiremos conquistar isso mais cedo ou mais tarde. Então, a perfeição é condição fundamental para a felicidade. E a perfeição é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então, é muito importante trabalharmos com essa questão da perfeição para o nosso próprio bem. Mas a imperfeição, ela é causa de sofrimento e de privação de gozo. Então, quando a gente se entrega à imperfeição, nós vamos ter mais sofrimentos e nós não teremos satisfação, não é? Estaremos sempre insatisfeitos conosco mesmo. Então, o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, a consequência das suas imperfeições. Isso é muito claro, não é, quando colocado para o Espiritismo. Mas nós vamos avançar para nós podermos entender o significado desses conceitos no Espiritismo. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo, de um prazer, de uma satisfação. Então, todas as imperfeições nos atrapalham, até as mais pequeninas. Às vezes a gente pensa assim: mas Deus vai me perdoar. Será? E cabe a pergunta: Deus perdoa? Para que Deus perdoasse, o que precisaria ter acontecido? Ele teria que ter se ofendido com o que a gente faz, não é não? Deus se ofende com o que a gente faz? É possível a criatura ofender ao Criador? Não é possível. Não tenhamos dúvida quanto a isso. Não é possível. Portanto, Deus não precisa nos perdoar, porque Ele não se ofende com o que a gente faz. Quem precisa perdoar somos nós que nos ofendemos com aquilo que as outras pessoas fazem. Vamos a um exemplo típico. Uma pessoa chega e faz alguma coisa muito desagradável para a gente. Eu tenho duas opções: ficar ofendido, me magoar, e ele se torna um inimigo meu. Ou não me ofender, não me tocar, deixa ele fazer, o problema é dele. E seguir na luta, seguir na vida. Se ele precisar de alguma coisa, ir ajudá-lo e pronto. Não considerar aquilo que ele fez como ofensa. Na primeira condição, eu preciso perdoá-lo, não? Porque me ofendi. Na segunda, não houve ofensa. Como não aceitei como ofensa, não há o que perdoar, não precisa perdoar. Então, Deus não se ofende. Esse conceito nós precisamos refazer, porque é muito típico, não é? Colocar que a gente tem uma relação com Deus e Deus está ofendido conosco. Quem de nós não cometeu enganos na vida? Então nós temos sempre essa relação com Deus, como se Deus estivesse olhando para a gente, acusando a gente lá de cima. Isso não existe. Deus não nos acusa de nada. Ele estabeleceu as leis. Nós agimos conforme as leis ou não. Se agimos conforme as leis, nós estamos bem. Se agimos contra as leis, de maneira contrária à proposta da lei, então nós estamos com um problema. Mas não é com problema com o Criador. É um problema diante da nossa própria consciência. Aonde está inscrita a lei de Deus? Na nossa
Consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos. Então nós vamos precisar entender que essa relação aqui é muito mais uma problemática nossa, individual, que propriamente da relação dos outros, inclusive Deus em relação a gente. Bem, então tudo tem consequências. A soma das penas é a soma das imperfeições. Então, quanto mais imperfeições, mais sofrimento. A soma dos gozos e prazeres é a soma das qualidades, das conquistas que o Espírito fez. Isso está no Código Penal da Vida Futura. A lei de progresso é a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta. Todos nós temos essa possibilidade de adquirir o bem que nos falta. E nós faremos isso. Não há por que não acontecer. Despojar-se do que tem de mal implica no esforço da nossa própria vontade. Então, não há como se livrar do mal que a gente traz se não houver um esforço. Porque se nós ficarmos acomodados, o mal domina. Porque nós já deixamos desenvolver em nós o que nós chamamos de vícios, de imperfeições. Se nós nos acomodamos, então os vícios e as imperfeições nos dominarão. É preciso um esforço para romper com isso. Fazer o esforço de ir vencendo essas coisas que a gente já nota que não são boas em nós, que a gente não admite. Muitas vezes não quer nem contar para os outros, mas lá no fundo a gente sabe que a gente tem aquela imperfeição. Há pessoas que se sentem satisfeitas quando a família não sabe, os amigos não estão sabendo, mas a consciência sabe sempre. E está no Evangelho, não há nada oculto que não venha a ser conhecido, não venha a ser descoberto. Então não adianta, não é a gente achar que a gente pode se acomodar na situação. Nós precisamos trabalhar para superar as limitações que a gente tem. Nós temos aqui então que a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de um local circunscrito. João Paulo II, foi Papa, não é? Ele começou a fazer uma revolução que agora o Papa Francisco está completando, não é? Ele disse que céu e inferno, mais que lugares circunscritos, eram estados de alma. Vamos procurar entender. Duas pessoas estão sentadas uma ao lado da outra, aqui dentro dessa sala. A pessoa que estiver pacificada, tranquila, em estado de oração, em sintonia com os mentores espirituais que dirigem a casa, com os trabalhadores espirituais que aqui estão, essa pessoa está bem. Ela pode se dizer que está no céu. A outra pessoa que está sentada ao lado pode estar pensando nos problemas do trabalho, naquele chefe carrancudo, no problema que tem com o esposo ou com a esposa, nas dificuldades que os filhos trazem, algum filho que está com problemas, com dificuldades na escola, ou com a problemática da droga, ou ele mesmo é alcoólatra e está ali tentando resolver, mas não resolveu ainda. Essa pessoa, ela está em sua alma num estado infernal, porque ela não tem paz, ela não tem tranquilidade de consciência. Se compreende isso? Então, tudo depende do indivíduo. E é tão interessante. Às vezes a gente está no trabalho e pensa assim, hoje eu vou lá no centro, porque eu vou ouvir uma palestra e vou receber um passe. Nossa, mas como é bom o centro, não é? Lá tem vibração tão boa. E aí a pessoa pensa assim, mas é uma pena, porque depois eu tenho que ir para o vespeiro da minha casa. Então, olha, a mesma pessoa, ela está emitindo uma vibração muito boa para o centro. Quando ela chega no centro, ela encontra essa vibração, porque a vibração vai com o pensamento. Quando a gente pensa no centro, o nosso pensamento vem aqui para dentro do centro e traz a vibração positiva. Quando a pessoa pensa mais lá na minha casa, aquele vespeiro, o pensamento vai lá. A pessoa sai aqui do centro e vai para a casa dele, vai encontrar o quê? O vespeiro que ele projetou. E assim vale para o nosso ambiente de trabalho, vale para todos os lugares, até dentro do nosso carro. É importante a gente pensar nessas coisas. O que a gente faz normalmente? A gente sai de manhã para o trabalho, num horário que todo mundo está saindo para o trabalho. A gente vai encontrar o quê? Trânsito, não é?
às vezes congestionamento, vai levar um certo tempo, tem que sair de casa com algum tempo para poder chegar no horário, a gente vai se atrasar. E o que a gente faz normalmente? A gente fica meio agitado, não é? Querendo dar um jeito de não chegar atrasado e aquela coisa toda, e a gente vai naquela agitação para o trabalho. Eu vou contar 2 experiências. Uma de um colega que eu conheci, que era o sujeito que chegava no trabalho espavorido. A gente às vezes queria conversar com ele, não podia, porque ele estava agitado, ele tinha uma reunião, estava chegando atrasado. Todo dia ele chegava atrasado. Era uma coisa tremenda. E era uma pessoa agitada, passava o dia inteiro agitado, fazendo tudo. Não é? E aquela coisa do trabalho e uma reunião atrás da outra, aquela coisa toda. Então, os anos se passaram, eu me afastei do banco, acompanhei minha mulher para o exterior. Ficamos vários anos fora. Quando eu retornei para o trabalho, fui trabalhar com ele de novo. Passado alguns dias, eu disse para ele, nossa, mas você mudou bastante. Aí ele disse assim, você notou? Eu falei, eu notei, você está diferente, mais calmo, tranquilo, chega, não é no trabalho, você está chegando até antes do horário, a gente tem chance de conversar com você, você não está tão apavorado como antes. Ele falou, você não sabe o que aconteceu comigo. Naquela agitação toda, um belo dia, eu pensei, será que isso está certo? Não é possível uma coisa dessa. Porque eu fazia assim, muita coisa, fazendo curso à noite, então eu sempre vou deitar tarde. E eu pensava que eu tinha que dormir o máximo de tempo para poder descansar. E aí um belo dia eu pensei, mas e se eu levantar meia hora antes, o que vai acontecer? Será que eu vou ficar muito cansado? E aí ele disse que fez o teste. Passou a levantar um tempo antes. Aí ele percebeu que ele podia fazer o asseio matinal com mais tranquilidade, tomar o café da manhã mais tranquilo, saía de casa mais cedo. E aí ele percebeu que quando chegava no sinal de trânsito que fechava, antes ele ficava nervoso. Agora não, ele tinha tempo de esperar. Quando alguém vinha apavorado, cortava ele, antes ele buzinava, fazia sinal feio, palavrão. Mas agora não, a pessoa corta, ele olha para a pessoa, esse aí era como eu era antes, só tadinho, né? Então diz que ele mudou por causa disso, levantando meia hora, 40 minutos antes do tempo. E ele disse que nunca se sentia cansado, antes sim, ele ficava estressado, mais cansado do que agora. Outra experiência. Uma colega, ela católica, bastante católica mesmo, ela tinha um conceito no trabalho dela. Todo mundo, a gente ouve nos corredores, né, as pessoas falando umas das outras, né? Mas dela ninguém falava mal. Todo mundo fazia referência a ela de maneira positiva. Nossa, como a fulana tem uma aura boa, não é? Como a fulana tem assim, ela está sempre sorrindo. Aí um dia alguém disse assim, imagine, a irmã dela morreu. Ela ficou 5 dias, não é? Que é o período que o trabalho dá para ficar lá, conforme a legislação brasileira. E voltou tranquila, até sorrindo. Nossa, mas que aura essa mulher tem, não é? Aí um belo dia ela disse que queria conversar comigo. Por que ela queria falar comigo? Quando nós voltamos para o trabalho, não é? Que chegamos naquela sessão, 85 pessoas, nós tínhamos acabado de fazer um curso na FEB, Federação Espírita Brasileira, dos trabalhadores, reiniciando o ano. E uma mocinha tinha feito uma pesquisa e foi fazer um trabalho de reintegração da equipe. E ela disse assim, que ela tinha lido que para a gente ser feliz no dia, a gente precisava receber 20 abraços. Tem gente que coloca menos, né? Mas ela falou 20, eu continuo achando que são 20. Como é que a gente recebe 20 abraços no dia? Tem que dar 20 abraços, não é? Mas aí essa semana eu aprendi que até para dar um abraço tem que saber, porque senão tira a energia da gente e não dá energia. Tá certo? Tem o jeito certo de abraçar. Então, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, eu vou reunindo informações sobre o abraço, achei isso muito interessante. Na primeira reunião coletiva desses 85 colegas de trabalho, eu disse, né, estou chegando e gostaria de dizer para vocês que eu aprendi que para ser feliz no dia eu preciso receber 20 abraços. E eu saio de casa, né, naturalmente, eu tenho a minha família, mas não somos 20. Aonde é que eu vou encontrar 20 pessoas, se não aqui no trabalho? Então, todas as manhãs, eu passarei pelas mesas de vocês, no primeiro intervalo que eu tiver, na primeira oportunidade, e estarei à disposição para dar-lhes o abraço, porque a única maneira de receber é dando o abraço. Quem não quiser, não tem problema. Então, primeiro dia,
que eu vou caminhando, chega num certo local, tinha uma pessoa, me olhou vindo e tinha outra assim, mergulhado no computador, né? Aí aquele que estava lá fez sinal para mim, ó. Aí eu entendi que esse aqui não ia poder abraçar, né? Provavelmente ele não ia aceitar. Aí cheguei e já estendi a mão, né? Ele pegou na minha mão, nem levantou a cabeça, bom dia. E ficou lá, não é? Aí abracei o outro, foi passando. No dia seguinte venho de novo, no mesmo local. Aí já tinha um terceiro colega que no dia anterior não estava, mais descontraído, e disse assim, não abrace o fulano, hein? Que o fulano não aceita abraço de homem. Aí o fulano levantou a cabeça, né? E disse assim, abraço de homem nem do meu pai. Aí eu disse assim para ele, olha, respeito muito, né? Mas já que você me deu a oportunidade, eu tenho que lhe esclarecer. O abraço que eu trago aqui é um abraço fraterno, não é de irmão. Porque se eu quisesse dar um abraço sensual, eu dava na minha mulher antes de sair de casa, não é? Mas esse aí eu não estou precisando dele, eu quero um abraço fraterno, mas você tem o direito de não aceitar. Então, um bom dia para você e tal, não é? Passado um tempo, já fizemos amizade, não é? Ele foi vendo que as coisas não eram assim e tal. Um belo dia nos encontramos, ele olhou para cá, olhou para lá, viu que não vi ninguém, deu um abraço rápido, né? E aí a moça, essa senhora, vendo isso tudo, não é? Disse que queria conversar comigo. Disse, é interessante que eu tenho vontade de falar coisas com você que eu não tenho vontade de falar com os outros, não é? Ela disse, provavelmente por causa esse seu desejo de estar próximo da gente, alguma coisa assim, não é? Aí ela disse, né? Você sabe que eu sou católica. Eu disse, eu sei que você é católica, né? Pois é, eu queria te contar, eu saio de casa todo dia de manhã, eu entro dentro do carro, eu não ligo o rádio, porque só tem notícia ruim. E se eu coloco numa rádio, até encontrar uma música que me agrada, eu já estou chegando no trabalho, então eu desisti. Não ligo mais o rádio. Eu começo a orar pelos colegas de trabalho. Então eu oro desde que eu saio, que eu entro dentro do carro, até chegar aqui. Às vezes, dependendo do trânsito, a hora que eu chego no estacionamento, eu já terminei os 85. Mas tem vezes que eu estou no elevador e ainda estou orando, não é por alguém. Então, por isso a aura, não é, gente? Vocês querem resolver uma inimizade? Jesus já disse que a gente deveria orar pelos nossos inimigos. Por que isso? A oração tem um poder impressionante e nós mudamos a nossa psicosfera. Com a oração nós saímos do inferno astral e entramos no céu não beatífico, que não existe. É a hora de esclarecer, isso não existe. Não adianta ficar esperando desencarnar para ir para um local onde Deus vai estar esperando a gente, isso não existe. A espiritualidade, ainda mesmo, não é, esse cientista que passou por uma experiência agora há pouco tempo, e ele se desdobrou, e aí ele veio dizendo, bateu até o mapa do céu. Mas ele está baseando na crença dele de que o céu existe. Está escrevendo, é muito bom o que ele está escrevendo, vai chamar a atenção de muita gente, porque é um homem de Harvard, não é agora, não é mais ateu, ele é crente em Deus, por causa da experiência que ele viveu. Isso tem repercussão e é preciso que aconteça. Mas o mapa que ele está dando é para uma das colônias que ele visitou no mundo espiritual e não o mapa do céu. Então existem N colônias espirituais para as quais nós poderemos ir ao desencarnar, se não formos para o bem. Então depende de quem? De cada um de nós. Então nós vamos observar que o inferno é onde estão as almas sofredoras. Aonde? Aonde a alma sofredora tiver, ué. A alma imperfeita tiver, aí está o inferno. Quando se juntam várias almas sofredoras, encarnadas ou não, ali está aquilo que é chamado de inferno. Pode ser até o nosso próprio lar, que às vezes aí não é um lar, né? É uma casa onde as pessoas se aglomeram. Porque onde há um lar, há o céu. Mas onde as pessoas estão brigando, disputando, não conseguiram construir o lar ainda, há um ambiente infernal, não é assim? Então, do que depende para aquele ambiente mudar? De nós mesmos. Aí alguém poderá dizer assim, mas os meus familiares não querem. Lá na Bíblia, nós vamos no Antigo Testamento agora buscar. O que diz lá no Antigo Testamento? Que quando alguém está em sintonia, está bem com o Pai, ele está salvo e toda a sua casa também. Por que isso?
Os outros serão salvos de graça? Não, porque ele, estando bem, quando desencarnar, vai para um local bom e de lá vai continuar ajudando seus familiares a se recuperarem. Portanto, o caminho está feito para que os demais também possam trilhar e se recuperar e então alcançar o bem. Então nós vemos que o céu é onde estão as almas felizes. Outra vez, aonde? Aonde estiverem essas almas felizes, não é isso? Mesmo estando aqui na terra, a gente olha assim e diz assim, meu Deus, e o Espiritismo ainda fala que a gente está entrando na regeneração, está pior do que antes. Até espírita a gente já ouviu falar isso. Não está pior do que antes, não. Está muito melhor do que já foi. Porque antigamente os maus faziam e ninguém ficava sabendo. Hoje em dia, quando faz o mal, está sendo publicado na televisão, está saindo nos meios de comunicação, é colocado no Facebook. As pessoas ficam sabendo. Agora, os sem vergonha, aqueles que não têm vergonha nenhuma, continuam roubando, querendo enganar os outros, achando que estão enganando. Quando estão enganando a quem? A eles próprios, porque terão que resolver isso. Rouba milhões, vai ter que devolver milhões. Alguém poderá pensar assim, pobre do Hitler, não é? E pobre de todos os que seguiram Hitler, pobre de todos que concordaram com Hitler. Mas quando é que nós não fizemos alguma coisa ruim? Aí a gente olha o político assim que rouba milhões. Mas quando a gente está no nosso trabalho, a gente precisa de um clipe, a gente vai lá e pega, bota no papelzinho e leva para casa, não é? Ou a gente precisa tirar uma cópia, a gente vai lá na impressora, né, tira a cópia. É a cópia particular, não é? No ambiente, nós não estamos lesando a empresa. Então, não importa se é 1 milho ou 1 milhão. O que varia simplesmente é a oportunidade. Porque quem leva 1 milho, se tiver oportunidade, poderá levar 1 milhão. Então, é preciso ter muito cuidado com os nossos julgamentos, não é? E examinar a nós mesmos. Nós estamos construindo para nós paz interior ou nós estamos construindo decepções? Tudo depende do posicionamento que a gente assume. Então, a justiça de Deus, dentro da justiça divina, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Também a expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. Também há atenuantes ou agravantes. Ninguém conhece a intimidade do outro, nem sabe por que o outro fez o que fez ou deixou de fazer. Só a própria pessoa. Então, muitas vezes nós achamos que o fulano deveria ir para o inferno. Não é? A gente olha e diz assim, nossa, para esse só o inferno. Mas nós não sabemos o que está dentro da pessoa, nem por que ele está fazendo aquilo. Então, pode haver situações em que a gente condena mais diante da lei de Deus a atenuantes. Há todo o historial que a gente não conhece. É por isso que Jesus deixou claro que ele não julgava, não é isso? O espírito sofre não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Então, quando nós temos uma oportunidade de fazer alguma coisa positiva e a gente deixa de fazer, nós somos responsáveis também por aquilo. Nós teremos que responder por isso. Não há uma regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo, porque depende do indivíduo. Se ele se arrepende, já vai iniciar o processo da recuperação. E o arrependimento é um ato voluntário do livre-arbítrio do indivíduo. Uns vão se arrepender antes, outros demorarão mais. Então vai demorar mais tempo para aquele que demorar para se arrepender, vai sofrer mais tempo. A duração do castigo depende da melhoria do espírito. Então não há penas eternas. Tudo bem, gente? Porque todo espírito vai se recuperar. O culpado que jamais melhorasse sofreria sempre, e para ele a pena seria eterna. Mas como não existe esse indivíduo, todo mundo se recupera em algum momento, então não há penas eternas. A condição inerente à inferioridade dos espíritos, isso é tremendo. A crença na aprovação eterna. O espírito está no umbral, sofrendo, como ele não vê o horizonte de quando vai terminar, ele acha que ele vai sofrer eternamente. Isso é uma punição. Agora, nós espíritas já não teremos esse problema, não é? Porque a gente desencarna e a gente sabe que as penas não duram para sempre. Por causa disso, sofreria menos? O sofrimento, ele é normalmente correspondente ao grau de consciência que o indivíduo tem. Por isso, nós somos mais responsáveis
que aqueles que não conhecem. Normalmente, nós sofremos mais. O arrependimento, a expiação e a reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Então, normalmente, quando o indivíduo ele se engana, percebeu que se enganou, o que vem primeiro? O arrependimento, não é isso? Aí Emmanuel nos chama a atenção. Eu me arrependi, mas agora eu estou tão chateado comigo mesmo, eu estou arrependido e começo a me punir. Como é que eu fui fazer isso? Eu realmente não presto. Onde já se viu? Com todo o conhecimento que eu tenho, olha o que eu fui fazer outra vez. E aí Emmanuel coloca que isso é autopiedade e é perda de tempo. Porque se nós reconhecemos que nós nos enganamos, então nos arrependemos, o primeiro passo que a gente dá é o de reparar a falta, porque senão virá expiação. E há situações que a gente não tem como iniciar a reparação de imediato, nós devemos ter paciência, aguardar o tempo e entrar mesmo na expiação do processo, para depois então fazer a reparação. Mas há um quarto passo aqui. Normalmente, depois de tudo isso, o espírito ainda pede uma prova para passar por situação semelhante, para ele provar à própria consciência que ele não vai se enganar outra vez dentro daquela circunstância. Do contrário, não é? Se não houvesse o arrependimento, expiação, reparação e prova, então o perdão seria uma graça, uma anulação. E isso, na verdade, não existe, conforme a gente colocou. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, na vida espiritual ou numa nova existência. Isso é tranquilo para todo espírita, não é isso? A reparação, fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Aí se repara. Vai e faz o bem. Mas e se aquele que foi prejudicado, ele evoluiu, já está numa outra esfera superior? Como é que esse atrasado agora vai ajudar? Ele não precisa ajudar a mesma pessoa, ele vai ter que ajudar outras pessoas. Vai ter que reparar de alguma maneira. E ainda, normalmente, com a inspiração e a ajuda daquele que evoluiu mais rapidamente. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está em repará-la, desfazendo-a no presente, ou na oportunidade que a gente tiver. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera, fazendo-se o que se deveria ter feito e não foi. Então, o indivíduo não teve um prejuízo propriamente. Naquela omissão, na ação que ele fez, não foi tão danosa. Mas o indivíduo precisa fazer o bem de todo jeito para compensar, não é? E aproveitar a oportunidade. A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça, que se pode considerar a verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Religião alguma ainda proclamou a necessidade da reparação. O Espiritismo é a primeira proposta que aparece nesse sentido. Podem examinar todas as religiões, as filosofias do passado, e nós vamos ver que o Espiritismo nos deixa muito claro que a responsabilidade é de cada um de nós. Daí a dificuldade. Nós temos encontrado pessoas que começam a estudar o Espiritismo, estudar não é? Começa a frequentar o centro. Ouve algumas palestras e desaparecem. Alguns até começam a se envolver em algum trabalho, mas abandonam. E depois, se a gente encontra a pessoa, não é? Ela diz assim para você, sabe o que é? Que é muito pesado, né? O Espiritismo exige muito. Eu não estou em condições ainda de enfrentar isso. E a pessoa prefere acomodação. Como é que se chama isso? Ignorância voluntária e preguiça. Que a pessoa já sabe, mas ela não quer fazer. Tem que ver até onde a gente não se enquadra dentro da situação, não é isso? Bom, essa projeção toda que vocês estão vendo foi feita pela minha mulher, tá? Vera, que é a coautora do livro, ela que faz essas coisas, os desenhos são todos feitos por ela, porque senão a gente tem aquela questão de direitos autorais, não é? Então ela comprou um programa, ela desenha essas coisas todas aí que vocês estão vendo, tá? O bem como o mal são voluntários e facultativos. Então, o indivíduo não foi criado para fazer o mal. E o indivíduo, ele recebe a oportunidade de fazer o bem, mas ele tem que escolher. Porque senão, qual o mérito? Se não escolher. Então, o homem é livre e não está fatalmente
impelido nem para o mal, nem para o bem. O espírito deve progredir por impulso da própria vontade. O bem e o mal são praticados em virtude do livre arbítrio. Por isso nós podemos dizer que na justiça divina não existe o mal. Atenção, dentro da justiça divina não existe o mal. Por que não existe o mal? Vou dar um exemplo gráfico. O indivíduo A está passando fome, tem 4 filhos, ele perdeu o emprego, já tentou, não consegue, a mulher dele ficou doente, ela também trabalhava, mas não está podendo, e ele está numa situação desesperadora. E ele está mexendo nas coisas dele em casa e encontra uma arma que ele tinha ganhado de alguém há muito tempo e tinha colocado lá, numa gaveta. Aí ele pega a arma, carrega a arma e sai para a rua. Ele está desesperado. Ele precisa dar comida para os filhos. Ele não sabe o que fazer. Ele encontra o indivíduo B. E naquele desespero, ele tira a arma e aponta para o indivíduo B e diz assim: o dinheiro ou a vida? 2 possibilidades podem ali acontecer. O indivíduo B pode dar o dinheiro que tem para ele, ele pega a arma, guarda e vai embora correndo comprar alimento para os filhos. Aconteceu alguma coisa grave na situação? Não tão grave, não é? O indivíduo fez alguma coisa no desespero, roubou do outro. Agora, o indivíduo B, ele reagiu. Ele não quis dar o dinheiro. E o indivíduo A, naquele desespero, não tem muito controle da arma, ele não queria matar o outro, nem teve a intenção de fazer isso. Mas a arma dispara de alguma maneira e o indivíduo B, cai morto no chão. Poderia ter acontecido a morte do indivíduo B também acidentalmente, porque o A não sabe controlar a arma, nunca usou, e naquela coisa ali, no desespero, está tremendo, ele dispara o tiro e o indivíduo B morreu. A pergunta é: aconteceu um mal ali? Alguém tem dúvida? Não houve intenção do indivíduo, mas houve um mal, não houve? Não houve a morte de alguém? Houve um mal para o indivíduo A. E para o indivíduo B? Não houve um mal para ele. Se houvesse um mal para ele, Deus seria injusto. Preste atenção, ele desencarnou pelo tiro, nesse exemplo gráfico que a gente está dando, porque ele tinha necessidade de passar por aquela experiência, senão não podia ter morrido, senão Deus seria injusto. E Deus não é injusto. Dá para compreender isso, gente? Então o mal que o indivíduo A fez é um mal que ele fez para ele mesmo. Por isso que Joana nos orienta, não é? O mal que eu faço faz mal para mim mesmo. Não faz mal para os outros. Porque o mal que eu faço, se ele vai em prejuízo de alguém e aquilo é permitido, é porque aquele alguém tinha necessidade de passar por aquela experiência, então vem lá o Evangelho e diz assim: bendita é a mão que te fere. Porque ela nos liberta dos compromissos do passado, nos ajuda na expiação. Bom, mas agora o indivíduo A abriu um karma negativo. Dentro da lei de causa e efeito, ele tem um débito. Alguém vai ter que matá-lo lá no futuro? Não necessariamente. Ele poderá ir atravessando a rua, um carro distraído pega ele, cai alguma coisa na cabeça dele e ele morre. Então há N maneiras de acontecer as coisas, não é? Sem necessidade de que alguém se comprometa. Mas por que Deus permite que os indivíduos se comprometam? Porque os indivíduos precisam aprender a resistir. Falta de confiança, está passando fome e o único caminho que ele encontrou foi pegar a arma. Mas será que tem outros caminhos? Ele está passando fome, a família dele está naquela situação porque Deus é mau? Ele está passando por aquilo dentro de um quadro de necessidade, provavelmente até pedido por eles mesmos. Mas isso, então, é para nós um indício de que a gente deve ficar indiferente? Se o indivíduo foi para a rua com a arma para assaltar alguém porque estava com fome, a sociedade é responsável por isso. Nós somos responsáveis porque nós estamos sendo indiferentes. Como é que nós podemos ser felizes se existe alguém que está sendo infeliz dentro da mesma sociedade onde a gente vive? Livre-arbítrio, o progresso é lento no uso do livre-arbítrio. Depende da nossa vontade. Nós vemos então que felicidade, livre-arbítrio e trabalho são fatores fundamentais e nós vamos conquistar a felicidade no uso do nosso livre-arbítrio, trabalhando em favor do nosso semelhante. Todos somos livres para o trabalho no próprio progresso.
Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse seu mérito. Nós vemos então que é necessário um esforço de todos nós no sentido do nosso progresso espiritual. Nós estaremos recebendo na realidade espiritual aquilo que nós tivemos construído aqui. E eu queria terminar o nosso comentário com uma história breve vivenciada por nós dentro da própria família. E eu peço desculpas por fazer uma referência pessoal, mas ilustra a situação. O nosso avô, pai de nosso pai, ele, já velhinho, desapareceu um certo dia. Sumiu. Eu tinha 1 ano de idade, segundo consta, ele me tinha no colo o tempo inteiro, quando estava com ele. Então foi o único neto que ele conheceu. Desapareceu, sumiu. A família foi atrás, procurou, buscou, nunca encontrou. Ouvia uma referência aqui e ia para lá. Ouvia outra referência de que tinham visto ele não sei aonde, corriam para lá e nunca encontravam. E então a família deduziu que ele tinha desaparecido por causa do problema do orgulho. Porque os filhos foram crescendo, ele foi fazendo os negócios de maneira equivocada, e a família então tirou os negócios todos das mãos dele. E ele se revoltou com isso e resolveu abandonar a família. Os anos se passaram. Nós estávamos com 17 para 18 anos, quando nós fomos fazer um cursinho preparatório de vestibular de universidade numa outra cidade. Ganhamos uma bolsa e fomos para lá. No caminho do cursinho tinha um centro espírita. E nós começamos a frequentar o centro. Íamos para lá todo o tempo livre que a gente tinha. Frequentamos todas as reuniões, inclusive o centro não era muito bem orientado, vamos lá, porque admitia pessoas no trabalho mediúnico. E nós então começamos a frequentar o trabalho mediúnico deles. Estávamos estudando, nos sentávamos não na mesa, que eles não deixavam, mas ali nas cadeiras que ficavam em volta, não é? E aí vejo como a espiritualidade se aproveita muitas vezes das nossas debilidades e deficiências, inclusive, para nos ajudar. Estávamos um dia sentados e sentimos que alguém pegou na nossa mão. Abrimos o olho para ver quem era, não tinha ninguém na nossa frente. E sentimos o pensamento dentro da nossa cabeça. Na próxima semana, sente-se à mesa, porque eu preciso dar uma comunicação a você, e aqui o máximo que eu consigo é isso. E a mão fechou. Aí, terminado o trabalho, fomos falar com o dirigente, não é? Olha, aconteceu isso. Ele disse, olha, a gente não deixa ninguém sentar à mesa que a gente não conheça. Você está frequentando aqui há muito pouco tempo, não é? Em princípio, você não deveria ir à mesa. No entanto, como aconteceu isso, vamos ver o que a gente pode fazer. E você veja, olha, essa mesa está cheia, não é? Não tinha um lugar realmente. Não tinha nenhum canto, não é? Porque era cheio de médiuns e de pessoas sentadas em volta da mesa. Na semana seguinte, nós chegamos, ele tinha preparado um cantinho apertadinho, com a cadeirinha pequenininha para a gente sentar ali. Alguém tinha faltado e nós nos sentamos. Começa o trabalho, e aí eu achei que eu era médium, daqueles assim muito potentes, né? Porque estava vendo os espíritos todos andando em volta da mesa, os espíritos luminosos, os espíritos trevosos, aqueles que vinham se comunicar, via eles se debruçando para falar pelos médiuns, e de repente sentimos a presença de uma velhinha do nosso lado. Não conseguia ver o rosto dela de jeito nenhum, mas via o cabelo em coque, via a roupa dela e deduzi que era a avó, a mulher do avô desaparecido. Nos enganamos, porque não era ela, na verdade era a mãe dele. Mais tarde nós fomos saber. Aí naquela situação não sabia o que fazer, sentindo a pressão, porque ela queria falar, eu não sabia o que fazer. Nunca tinha participado do trabalho mediúnico naquela condição de funcionar como médium. E então, uma senhora do lado disse assim, não sei o que está acontecendo com esse rapaz. Está aqui uma senhora do lado dele, ela quer falar, ele não deixa. Não sei nem por que ele está aqui na mesa. Aí na hora ganhamos confiança, não é? E deixamos passar a mensagem. E ela pedindo para ir visitar os familiares na primeira oportunidade ou falar com eles de algum jeito. Porque o avô estava no umbral. Ele sofria e já tinha resgatado tudo o que precisava resgatar pelos anos que ele tinha passado no umbral. Mas ele não se perdoava o fato de ter abandonado a família.
Tudo estava bem, mas o fato de ter abandonado a família, ele não conseguia se perdoar. Então ela pedia para solicitar aos filhos dele que orassem por ele, dizendo que eles o perdoavam, para que ela usasse essas vibrações para tirá-lo do umbral, porque ele tinha vergonha da aproximação dela. E então fizemos isso, avisamos a família. Na semana seguinte viajamos, encontramos vários dos parentes e todo mundo orou quanto pôde, não é? 15 dias depois voltamos para o trabalho. Lógico, o dirigente nos mandou sentar à mesa, com aquela mediunidade toda, não é? Nos sentamos à mesa e aí veio a decepção. Não vimos nada, absolutamente nada. A espiritualidade, quando precisa, potencializa os nossos recursos para ajudar alguém. Sempre tem sido assim. Estamos com alguém, a pessoa precisa, nós vemos o mentor espiritual da pessoa, ele nos passa a mensagem, a gente conversa com a pessoa, daí a pouco não estamos vendo mais nada. Então, sempre que é necessário, a coisa acontece. Aí, então, não vimos nada. Termina o trabalho, numa decepção tremenda, não é? Porque não tinha visto nada, vem um senhor e diz assim: não sei quem é você. Eu não estava presente, não é, esse mês todo, porque estava em férias. Então hoje é o meu primeiro dia de trabalho e vejo que você deve ter começado a frequentar aqui nesse mês, porque eu não o conheço. Eu disse: realmente, foi, não é agora, há pouco tempo, não é, que eu comecei a frequentar. E ele disse: bem, eu tenho um recado para lhe dar. Um senhor velhinho veio, disse que é o seu avô, e pediu para lhe agradecer e que você transmitisse o agradecimento à família pelo que vocês fizeram por ele, que eu não sei o que é, porque ele não me disse. Foi isso que o médium falou e terminou. Então veio a confirmação de que o avô tinha sido ajudado e foi resgatado. Então eu queria terminar dizendo a vocês que tudo depende da nossa consciência. Tá bem, gente? Da nossa consciência. Tudo depende da nossa consciência. Por isso nós temos que saber como é que está a nossa consciência. Conscientes que nós estamos, que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então aí é a hora da verdade. O tribunal não está do outro lado. Nós não enfrentaremos nenhum tribunal depois da morte, do corpo físico, porque a gente não morre. O tribunal está conosco, para onde nós vamos, nos acompanha todo o tempo. Então basta nós nos perguntarmos: estou agindo bem? E é por isso que Santo Agostinho, então, vai fazer aquela recomendação para todos nós espíritas, da forma de nos conhecermos todos os dias, ao ir para a cama, fazer um exame de consciência. O que é que eu fiz no dia de hoje? Causei prejuízo a alguém? Tenho que pedir perdão? Preciso reparar? O que é que eu fiz de bem? Porque é importante saber o bem que a gente fez. Não é para contar para os outros, não. Para a nossa consciência saber se nós estamos ou não no bom caminho. O que é que nós temos que fazer para seguir no bom caminho? Então, esse autoexame consciencial, para que então nós possamos prosseguir e no dia a dia, no contato com semelhantes, a cada oportunidade de ser agressivo, de falar mal do outro, de fazer alguma coisa negativa, de ficar assistindo televisão, perdendo o nosso tempo com essas notícias que não acrescentam nada de bom para nós, a gente se perguntar: será que eu não posso fazer alguma coisa mais útil do que isso? E partir para a ação, vencendo o nosso estado inercial, para que nós possamos construir então, dentro de nós, o céu que nós queremos alcançar. Porque ele não estará à nossa disposição lá fora, enquanto ele não estiver dentro de nós mesmos. E para nos ajudar nesse processo, nós vamos propor, não é, um exercício, conforme o Vitor anunciou. Vamos pedir que todo mundo que tiver alguma coisa na mão, coloque ou na cadeira ao lado ou embaixo da cadeira, para ficar à vontade, não é? Porque na hora da concentração isso pode cair e aí atrapalha a gente e os outros também, não é? Então colocar as mãos sobre os joelhos, bem à vontade, os pés apoiados no chão. Ninguém está obrigado a fazer o exercício. Esse exercício ele pode ser feito todos os dias, se a gente quiser. Não é? Não tem nada de misterioso nele. É algo que nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo, consultando várias obras, não é? E que nós temos o hábito de fazer. Então, a gente vai pedir para que a gente se concentre com os olhos fechados, tanto quanto seja possível, se concordarem,
e nos concentrar primeiro na nossa respiração. Num movimento, em 4 movimentos. O ato de inspirar bem lentamente, encher o pulmão o mais lento que puder e reter a respiração. Depois, expirar bem lentamente. Cada um vai ter o seu ritmo. Bem lentamente. Terminou de expirar, prende de novo. Segura por alguns segundos e volta a inspirar bem lentamente, mesmo enchendo o pulmão outra vez, e vai sempre nesse ciclo. Retém, expira lentamente, retém, inspira lentamente e assim sucessivamente. Vamos iniciar então, relaxando, inspirando bem lentamente, enchendo o pulmão no seu ritmo. Não tenha pressa e não meça pelos outros. Faça no seu ritmo. Prenda a respiração. Expire de maneira lenta, bem lentamente, o mais lento que você puder. E retenha novamente. Inspira outra vez e durante todo o exercício, siga esse ritmo na sua respiração. Vamos ajudá-lo, recordando de quando em quando o ritmo respiratório. Agora, concentre o seu pensamento na ponta dos dedos dos pés, dos 2 pés, na ponta dos dedos. E imagine que os seus dedos dos pés estão ficando completamente vazios. É um relaxamento com os dedos completamente vazios, ficando ocos, escurecidos por dentro. Essa vacuidade vai avançando pelo pé. Todo o pé vai ficando vazio, como que oco e escurecido por dentro. Chega nos tornozelos e vai subindo pelas pernas, alcançando a batata da perna e vai subindo até o joelho. Agora nas coxas, tudo vai ficando vazio, completamente escuro. Passa pela genitália e vai subindo, chegando nos intestinos. Todos os órgãos internos que você conseguir se lembrar vão ficando também vazios, completamente ocos e escuros. A bexiga, os rins, o fígado, o baço, e vai subindo. A escuridão vai chegando no peito. Os pulmões também ficam vazios, completamente ocos e escurecidos. Com eles o coração. Teu pensamento está agora na ponta dos dedos das mãos. Sinta como os dedos das mãos vão ficando também ocos, vazios e escurecidos. E a escuridão vai subindo pelas mãos, pelo antebraço, passa pelos cotovelos, os braços e alcança os ombros. E aí sobe pelo pescoço. O pescoço vai ficando escurecido, por trás a nuca e na frente o queixo, as bochechas, a boca, o nariz, os olhos, a testa, todo o córtex cerebral, o cérebro. Tudo fica escurecido, completamente vazio. O seu pensamento está concentrado neste momento no alto da sua cabeça. No alto da sua cabeça há um centro de força chamado coronário. É o centro de força da comunicação divina com os planos superiores da vida. Nesse instante, o seu centro de força coronário se abre para o alto. E lá do alto, a luz divina vem ao seu encontro. Uma chispa dessa luz divina vem ao seu encontro e ilumina o seu centro de força coronário no alto da sua cabeça. Sinta a luz no alto da sua cabeça. Essa luz agora começa a iluminar todas as partes escurecidas, começando pelo córtex cerebral,
pelo cérebro, e vai descendo por trás na nuca, na frente a testa, e entre os olhos, um pouco acima, tem outro centro de força frontal. Essa luz ilumina esse centro de força também. Ilumina os seus olhos, o nariz, as bochechas, a boca, o queixo, e vai descendo pelo pescoço. E no pescoço, essa luz divina que está em você ilumina agora o centro de força laríngeo-faríngeo, no meio da garganta. E continua descendo. Alcança os ombros, desce pelos braços, passa pelos cotovelos, pelos antebraços, alcança as mãos, os dedos, e a luz se projeta para fora. No alto do peito, a luz vai descendo agora, iluminando os pulmões e o coração, e na altura do coração, o centro de força cardíaco é iluminado. A luz divina está iluminando todos os seus órgãos internos agora. Vai iluminando a altura do estômago, e ali o centro de força solar também é iluminado. Ilumina os rins, a bexiga, o fígado, e o baço, e na altura do baço, o centro de força esplênico é também iluminado. Sinta como a luz vai descendo, iluminando todo o intestino, e na altura da pelvis vai iluminar o centro de força da energia sexual. E desce a luz pela genitália, pelas pernas, e vai iluminando até os joelhos, a parte de baixo das pernas, passa pelos tornozelos, alcança os pés e a ponta dos dedos dos pés. E a luz se projeta para fora. Bem no âmago do seu ser, que nós vamos aqui considerar como sendo o coração, há uma luzinha, mais ou menos intensa, mais ou menos bruxuleante, não importa. Perceba essa luz. Essa é a sua luz interna. Todos nós a temos. Essa luz interna vai receber agora o influxo da luz divina que está em você. Perceba como a sua luz se intensifica, potencializada pela luz divina neste momento. Sinta como a sua luz cresce, se irradia dentro do peito e vai alcançando toda a sua organização física e perispiritual. Dá um banho de luz em todos os trilhões de células que você tem na sua organização física e também perispiritual. Essa luz sua agora se projeta para fora, por todos os poros, todos os orifícios do organismo, e forma em torno de você um escudo oval, que é o seu escudo de proteção luminoso. Essa luz está potencializada pela luz divina, e você pode, neste momento, lembrar-se de um familiar, ou de toda a família, do seu lar, dos companheiros de trabalho, de algum amigo, de alguma pessoa necessitada, e sinta como raios dessa luz se projetam em direção a essas pessoas ou a esses lugares. Sinta como a luz viaja na velocidade do pensamento, é instantâneo, e alcança esses lugares, essas pessoas. E aí essas pessoas, esses lugares recebem um verdadeiro banho dessa luz. É a sua luz potencializada pela luz divina. E juntos neste momento, todos vibrando o melhor que nós podemos, vamos cooperar com os mentores espirituais da casa, para que eles nos transmitam aquilo de que temos necessidade através do passe coletivo. Que cada um seja beneficiado naquilo que precisa e merece. Ao mesmo tempo, nós pedimos aos benfeitores amigos que utilizem essas energias positivas para proteger o ambiente, para estabelecer ou manter barreiras de proteção no entorno, para beneficiar os espíritos necessitados que frequentam a casa, que nos acompanham para as reuniões, que acompanham os trabalhadores,
que todos eles recebam essa vibração de luz, que chegue aos seus corações também. Também vibramos, Senhor Jesus, Mestre amado e querido, pela Federação Espírita Portuguesa e por todos os centros espíritas de Portugal e do mundo. Mas oramos ainda, Senhor Jesus, por todos os homens de boa vontade, ligados ou não a qualquer tipo de filosofia de vida, que se dedicam ao bem do próximo. Que todos possamos nos irmanar nesse ideal de renovação espiritual. E pedimos, Senhor Jesus, por aqueles que ainda não despertaram para a Tua mensagem, que ainda se dedicam ao prejuízo do próximo, iludido o Senhor, causando o próprio prejuízo. Oramos por todos aqueles que sofrem, não têm teto, têm fome, estão carentes de carinho, de envolvimento fraterno. Oramos, Senhor, por todos os sofredores encarnados e desencarnados do nosso planeta tão querido. E que as Tuas bênçãos, Senhor Jesus, permaneçam conosco quando nós rendemos a Deus nosso Pai graças pela bênção da vida. A todos o nosso agradecimento e a casa que nos recebe e a Federação Espírita Portuguesa. Podem abrir o olho no momento em que sentirem que estão confortáveis. Todos bem, não é? Tudo bem? Ok, muito obrigado, nós terminamos. Estaremos às ordens para quem quiser depois, não é? Um abraço. E se quiserem que a gente autografe o livro, também estamos aqui às ordens. Muito obrigado. Está na altura do Eduardo. O Carlos nunca vez cá teve, julgo eu, viu uma pequena lembrança da nossa casa. Nós não temos produção bíblica, psicográfica,